Bom, então, Frei Laércio. Amigo, até que horas? Não hora. Bora. Beleza. Paz e bem? Paz e bem. Nós estamos no período da Quaresma e é um tempo forte de conversão, né? Então também trabalhar um pouco esse assunto dentro de uma hora, tá? Então nós vamos acompanhando, depois a coordenação tem outros assuntos. Alguém passa para mim os slides? Beleza. Todo mundo trouxe a Bíblia? Deixa eu ver as Bíblias de vocês. Abre elas. Abre a Bíblia, dá uma batida. Não vai sair nenhum ácaro, nada aí, não? Não, tudo tranquilo. Beleza. A conversão pode acontecer normalmente quando a pessoa está no fundo do poço, tá? Pode acontecer o processo de conversão quando a pessoa está no fundo do poço. Então aqui pode ser num momento de desespero, seja na parte econômica, daqui a pouco alguns problemas no trabalho, na vida, não deu certo, os negócios, parece que nada dá certo, e aí a pessoa começa a se questionar, buscar um sentido de vida, buscar Deus. Pode ser também, muitas pessoas encontram nos momentos de doença. Vocês já viram pessoas que se voltaram para Deus, começaram a mudar de vida nos momentos de doença, né? Então, o processo de conversão pode acontecer nesses momentos aí, de fundo de poço. Ou pode acontecer também por uma busca. A pessoa está vivendo bem, está tudo bem, mas parece que falta algo. E começa uma busca. Mas o processo de conversão tem um movimento humano e um movimento divino. Deus vem ao nosso encontro e nós caminhamos em direção a Deus. Tem esse movimento. Pode passar? 2 processos de conversão, tá? Que pode acontecer. Um é a mudança, ela é lenta, gradual e imperceptível. Lenta, gradual e imperceptível. Ou abrupta, repentina, drástica. Tá? São 2 processos de mudança, de conversão. A melhor é a lenta, mas tem casos que tem que ser abrupta, que a pessoa precisa fazer uma ruptura. Ou faz uma ruptura, ou não se liberta, ou não consegue mudar. Tá? Lenta como? Todos vocês fizeram um retiro do cursilho, né? Voltaram convertidos do retiro, né? Imagina, chegou em casa um marido novo, uma esposa nova, da mesma idade, né? A mesma esposa. Foi assim? Foi? E durou quanto tempo? Uma semana? Justamente, a mudança, ela é, normalmente, a conversão, lenta, gradual, imperceptível. Quem está junto quase não percebe. Mas daqui a pouco, a sogra percebe. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Tá? Então, porque a pessoa precisa de um momento para assimilar do jeito que está vivendo, entender que aquilo que está vivendo não é bom e buscar caminhos de mudança. É fácil a mudança? Não. Mas o processo é lento, gradual e imperceptível. É como um fermento. Jesus usou muito essa imagem do fermento. Fermento na massa. Quem que gosta de fazer pão aí? Opa, tem padeiro aí, tem. É cuca?
Quando a gente come o pão e sente o gosto do fermento, ele é bom o pão? O fermento é imperceptível. Mas se falta fermento, fica batumado, a gente nota. Opa, esse pão faltou fermento. Então, a mudança ela é assim. É um fermento na massa. Lento, gradual, imperceptível. Para a massa do pão crescer, também tem que ter a temperatura certa, temperatura quente, senão não cresce. Tem o tempo da levedura, né? Quem conhece bastante de pão. Se demorou muito tempo, né? Tem um período X para levedar, para a massa levedar. Se ficou 2 dias lá e não levedou, não vai levedar mais. Tem um tempo certo. Então, a conversão é esse processo, que eu acredito que ela é mais duradoura, lenta, gradual e imperceptível. Mas tem casos raros, tá? Casos raros de mudanças abruptas. Uma ruptura total, uma mudança total. E aqui, já que a maioria são casais, né? Casais, tem os jovens aí também. Tem os jovens casais, tem os jovens avulsos, né? Faz parte aí também, né? Mas quando, às vezes, o marido, a esposa diz, eu vou mudar, me dá mais uma chance, eu vou mudar. Sem processo, eu não acredito. Eu não acredito. Tá? Então, Quaresma do ano passado, que os freis ajudam a casar e a descasar também. Então, ano passado, uma mulher veio me procurar, no período da Quaresma, veio procurar para conversar e assim por diante, que o marido, qual era o maior problema do marido? A bebida. Bebia, aí falava tudo que ele não falava quando estava ação, nunca chegou a bater, mas era agressivo em palavras e gestos, e assim, vamos falar a verdade. Vocês gostam de bêbado? Não dá para ficar perto de bêbado, né? Os papos, te cuspindo em cima, te agarrando, se achando, assim. Se achando, sabe tudo, não dá para discutir nada. Então, daquele jeito, tá? Tudo bem, então ela fez todo o processo de discernimento, porque assim, o cristão é pessoa de discernimento, não é tomar uma atitude rápida. Processo de discernimento, falou com ele, com a família, com os filhos, tudo, casamento de muitos anos. E ele foi levando. Quando percebeu que a mulher ia sair de casa, o que ele disse? Eu vou mudar. Chorou, se ajoelhou, barganhou. Eu disse, não muda. Esse tipo de mudança aqui é rara. É rara. Pode acontecer? Pode. É raro. A mudança lenta, gradual e imperceptível. Aí eu disse para ela, ele vai fazer tratamento? Não, não vai mudar. Passou um tempo, ela ficou em casa, nem um mês, tudo de novo. Tudo de novo. A mudança mais forte é essa aqui, ó, lenta. Tá? Peguei um caso aqui extremo de uma pessoa que tem uma doença. O alcoolismo é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Qual é o tratamento? Não beber. Não beber, ponto. Né? Nesse caso, faz uma internação. Internação 1 semana tá bom? Não, são meses. É lento, é gradual. Por quê? Não é só parar de beber. Parar de beber aqui, né? Nós temos médicos, tem psicólogos, tem gente que trabalha na área da saúde. É só parar de beber, tá curado? Pronto. Mexer aqui, uma mudança. Tá, a pessoa ficou na clínica 9 meses, tudo bem, tudo certo, e a família não se trabalhou, vai adiantar? Não vai adiantar. Também a família. Tá? Estou pegando aqui num tipo de conversão. Lenta, gradual e imperceptível. Ou abrupta, né? Faz uma ruptura assim. Na abrupta, o nosso padroeiro, São Paulo Apóstolo, foi
foi aquela se converteu Que caiu do cavalo. de repente e ficou convertido. Vocês acham? Vocês sabem a história de São Paulo, mais ou menos? Depois da conversão, Chico contou. Chico, ele cai do cavalo, faz esse encontro com o Senhor, vai para Ananias, e de Ananias é que tem que olhar os textos, os contextos, mas de Ananias, eu não lembro agora, se alguém está com o Google aí, dá um Google. Eu acho que ele faz 6 anos de processo que ele vai trabalhar com tendas. 6 anos. Ele não sai dali e já vai pregar. Alguém dá um Google aí para ver. Se eu não estou enganado, ele faz 6 anos, vai trabalhar com tendas, vai trabalhar numa comunidade cristã, vai fazer a sua catequese, vai fazer a catequese matrimonial, não porque ele era solteiro, né? Vai participar da comunidade, vai trabalhando muitas coisas nele e assim por diante. Mas pode passar que agora que vocês provocaram, está ali o primeiro. Tá? Ele tem essa ruptura assim que ele faz. Não vai mais perseguir cristão. Tá? Mas o processo de conversão dele, 6 anos. Santo Expedito já é um caso, mas não, ele faz uma conversão abrupta, assim, rápida, e é dali para frente mudança total. Alguém sabe um pouco da história de Santo Expedito? Um soldado que estava, só que ele já estava buscando a conversão. E aí vem uma ave e diz, isso, amanhã, cras, está escrito 3 anos, 3, então dobrei só, 3 anos o processo de conversão, mas está ali então no Google, 3 anos o processo de conversão de São Paulo, que ele vai trabalhar com tendas, porque ele era fabricante de tendas, e assim por diante. Santo Expedito, a ave que representa o maligno diz, amanhã, cras, amanhã, né? Procrastinar, conhece essa palavrinha? Né? Essa é a força do maligno no processo de conversão. Essa é a força. Não é assim, tu não vai, o maligno aparecer. Não, amanhã, hoje tu está tão cansada, mas tu trabalhou tanto, mas tu já rezou tanto hoje, chega. Né? Tem gente aqui que eu vi, já veio na missa às 6:30 da manhã. Para que vir aqui de tarde, de noite? Né? Essa é a força do maligno no processo de conversão. Hoje não. Amanhã. Deixa para amanhã. Para amanhã. E aí ele pisa em cima da ave. Ele está pisando em cima da ave. E está com uma haste escrito hoje. Hoje. Tá? Então, iniciar o processo de conversão tem que ser para hoje. Tá? Tem alguns aqui que já fizeram mais virada do ano do que eu, né? E às vezes na virada do ano a gente diz, ano que vem vai ser diferente. Agora vai. Né? Agora vai. Aí ano que vem é diferente. A gente ganha uns quilinhos a mais que tinha prometido que ia perder, né? Gente, é hoje. O processo de mudança é uma decisão de hoje, mas é lenta. Gradual, imperceptível. Tá? Pode passar? Não, aí tem os santos. São Francisco de Assis, mesma coisa. São Francisco de Assis vai para a guerra, é preso, no presídio, ele tem um encontro com o Evangelho, começa a ler o Evangelho, sai de lá querendo mudar de vida. Não quero mais essa vida. Aí o pai diz, volta para a guerra. Ele vai para a guerra de novo. Antes de chegar no campo de batalha, então ele abandona a armadura, tudo tem a cena, e começa um processo de conversão longo também, anos. Vai de caverna em caverna, buscando o que Deus quer de mim. E aí São Francisco tem uma pergunta que São Paulo fez. Senhor, que queres de mim? Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? São Paulo é um pouquinho diferente.
Se eu não me engano, aí é capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É que tem duas passagens da conversão de São Paulo. Agora não vou confiar muito na minha cabeça, mas eu acho que é 9 e 11, não lembro quais são. Mas é uma perguntinha parecida que São Paulo faz e São Francisco se inspira. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? Essa busca. Tá? Santo Agostinho, também buscando bem, buscando Deus, anos. A mãe dele rezou quantos anos? Santa Mônica? 30 anos. Por Santo Agostinho e pelo marido. Né? Então, 9. Atos 9. É que tem duas passagens da conversão de São Paulo. Atos 9. Olha a perguntinha se tem ali. Olha qual é a pergunta. Senhor, que queres que eu faça? Tá, é nessa aí então. Até que a memória por enquanto tá boa. Santo Inácio de Loyola faz o processo de conversão no hospital, que é o fundador dos jesuítas, na doença. São Francisco na busca por grandeza. Santo Agostinho na busca por um sentido de vida. E Santo Inácio na doença. Agora aqui, a sua história de conversão. Como é que é? Não precisa falar. Você precisa de conversão? Né? Interessante, todos nós precisamos ir mudando. Lenta, gradual, imperceptível. Né? Você é católico por tradição ou católico por conversão? A gente tem que fazer esse processo de mudança, de conversão. Eu sou padre há 11 anos e nesses 11 anos, quantas conversões fui fazendo. A minha forma de entender a Eucaristia hoje é diferente de 11 anos atrás. Forma de celebrar a missa, e eu celebro a missa do mesmo jeito, mas é diferente no meu sentimento de celebrar. Daqui a pouco vocês podem dizer, Frei, eu também, do jeito que eu participo da missa hoje, é diferente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Conversão. Tá? A forma de ser na família. Esses tempos, um senhor disse para mim, Frei, eu estou casado há 25 anos, e hoje eu estou amando a minha mulher de uma forma que eu nunca imaginei que eu pudesse amar. 25 anos depois. Tem novidade, sempre tem novidade. Pode passar? A conversão é um processo de confiança no perdão de Deus, na misericórdia de Deus. E agora eu convido quem trouxe a Bíblia, então, Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Lucas fica no Antigo ou no Novo Testamento? Ah, bom. São 3 evangelhos, Pedro e Tiago, né? Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. É uma parábola. Que parábola que é? Do filho pródigo. Está escrito isso na Bíblia de vocês? Dos 2 filhos, do filho pródigo. Tem alguma diferente, um título diferente? Filho perdido. Pai misericordioso. É do filho perdido porque são 3 parábolas que Jesus conta na sequência. Vamos ver se eu lembro a sequência, mas é a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. É nessa sequência aí? A ovelha, moeda e o filho. Tá. Ovelha, moeda e filho. São as 3 aí. Mas tem uma leitura que fala que o principal não é o filho perdido. Porque qual dos 2 era perdido? E que tá? Os 2 estão perdidos. Diferentes. Vamos entender um pouquinho. Alguém lê para mim? Aqui, que o microfone alcança. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai:
pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça, cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço mais que me chame teu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Peguem o novilho mais gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou um novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Terminou? E o mais velho entrou na casa? Não. Olha na Bíblia de vocês. Hã? Parou por aí? E o que aconteceu com o mais velho? Esse questionamento Jesus deixa. Jesus não disse ele entrou na festa ou não. Tá? Então, essa parábola não é sobre os dois filhos, é sobre o pai misericordioso. Nenhum dos dois conhecia o pai que tinha. Nenhum dos dois. O mais novo, que gastou todo o dinheiro, quando ele estava lá com os porcos, ele disse: eu vou voltar com meu pai. Não porque o pai é misericordioso, porque ele trata bem os empregados. Se o pai trata bem os empregados e eu vou pedir emprego, pelo menos ele vai me deixar comer, vai me dar um emprego. Ele não conhecia a misericórdia do pai. Tanto que ele se joga aos pés do pai, ele ensaia o perdão lá, né? Ensaia o pedido de perdão, se joga aos pés do pai, pede perdão, se humilha. O pai deixa ele se humilhar? Não. São detalhes bonitos que Jesus faz. Primeiro, o pai faz o que com esse filho que está ajoelhado ali, humilhado? Gente, se ajoelhar é se humilhar, né? Diante de alguém. Dobrar o joelho, pedir, suplicar. O que o pai faz?
levanta, abraça. Tem um outro gesto afetivo muito forte. Cobre de beijos. Cobre, não é assim a palavra que está? Não é um beijo, cobre de beijos. Aquele filho que passou por todo quanto é lugar que vocês leram aí. Cobre de beijos. Faz mais o quê? O anel. Restitui a dignidade de filho, colocando o anel. Tu é meu filho. E o último gesto, faz uma festa, que está ligada com as outras duas parábolas. E aí agora a gente entende, eu vou colocar aqui entre aspas, a gente entende a maldade de Jesus quando ele conta essa parábola. A ovelha perdida deixa as 99 e vai atrás daquela perdida, porque é dinheiro, né? Perder uma ovelha. E aí quando encontra, põe no pescoço a ovelha perdida, né? Leva para casa. A mulher que perde dinheiro, perde as moedas, varre a casa, quando encontra, diz para a vizinha, eu encontrei. E aí quem perde o filho, em vez de fazer festa, que nem faz festa com a ovelha, que nem fez festa quando achou o dinheiro, quando encontra o filho, alguns fazem o quê? Vai embora. Sem vergonha. É para nós isso. A gente é capaz de fazer festa quando perde um animal, quando perde algumas coisas no negócio e depois a gente encontra, dá certo. É capaz de fazer festa quando perdeu um dinheiro e recuperou, quando perdeu o celular e depois recuperou, né? E quando a gente perde uma pessoa e ela volta, a gente é capaz de não aceitar. Tá? Então, esse filho mais novo não conhecia o pai. Ele conhece. O mais velho também não conhecia o pai, porque ele diz, eu estou contigo sempre. Nunca te pedi um cabrito. O pai diz, mas tudo que é meu é teu. Era um filho que tinha medo do pai. Não conhecia o pai. E às vezes nós somos esse filho que temos medo de Deus. Mas eu sempre fui fiel. Sempre fui nas missas, na outreia, direitinho, servi, não fiz nada. Mas não por convicção, por medo. Medo. Também o filho mais velho tem que fazer um processo de conversão. Gente, isso aqui Jesus está dizendo do Pai do céu. Tudo que é meu é teu. Se tu não pegou um cabrito para comemorar com os teus amigos, é porque tu não me conhece. Se tu me conhecesse, tu ia fazer festa com os cabritos, com os teus amigos, eu ia me alegrar também. Tá? E aí tem o final, que Jesus não diz o que aconteceu. Se aquele filho mais velho fez o processo de conversão ou não. Claro que aqui Jesus está contando para quem essas parábolas. Olha lá na primeira parábola, para ver quem ele está contando. Quando vocês forem ler algum texto, tem que ler o contexto também. Quem que é? Qual é o nome entre vós? Mas para quem são os personagens que Jesus está contando as parábolas? Que se aproximaram. Tá. Cobradores de impostos, pecadores. Mas tem mais gente ali nessas. Quem? Fariseus. Os cobradores de impostos e os pecadores eram quais dos dois filhos aí? Qual dos dois? Os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram pecadores públicos. Como é que funcionava naquele tempo, no tempo de Jesus, não agora? Quem cobrava imposto no tempo de Jesus, que não tinha computador, não tinha nada, os cobradores de imposto iam na casa e diziam, tu está me devendo tantas sacas de soja, aqui, está me devendo tantas chocolate lá, daqui. E aí uma parte não ia para o governo, uma parte se perdia no bolso. Uma parte do imposto. Ó. Isso que não tinha computador, né? Hoje, com computador e tudo, hoje não se perde nada. Eram pecadores públicos, eram ladrões públicos. Eram os filhos mais novos, que roubavam do povo, que eram pecadores,
e fazem um processo de conversão. E os filhos mais velhos eram os fariseus, que entendiam tudo da palavra de Deus. Mas nós fizemos tudo certinho, seguimos os 10 mandamentos. E vem esses aí que não valem nada, esses pecadores públicos. Tá? Quando vocês lerem, leem o contexto, os personagens que estão, para ver para quem que Jesus está falando. Beleza? Então, o processo de conversão é um processo de confiança no perdão de Deus. Se a gente começar um processo de conversão é porque nós confiamos num Deus misericordioso. Pode passar, acho que tem uma música agora. A gente consegue passar essa música? Consegue? Então, solta aí a Bíblia, relaxa, fica aí. Tenta... Tem um link ali. Tem no celular? Tem? Coloca aí no celular, vamos ver se é. Tudo é do Pai. Fala um pouquinho dessa parábola. Ah, beleza, se tu vai botar na caixa, então pode deixar o slide lá. Liga lá na... Sim. Então, escuta essa música, medita que está ligada ao Evangelho. E pensa no teu processo de conversão e na tua relação com o Pai. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrotar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou minha viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me temer, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me temer, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco
Quem é mais fácil para se converter? Vou falar o português claro. Quem está na merda ou quem acha que está certo? Como é que é, mano? Quem tá na merda. Quem está no fundo do poço. Quem está na merda dos porcos. Que nem estava o irmão mais novo, ó. Estava lá na lavagem, comendo a lavagem do porco. Na merda dos porcos, né? Na M é mais fácil de se converter do que quem acha que está certo. Esse é o nosso problema das não conversões. Católico que não se converte. Acha que está certo. Tá? E o Espírito Santo ele só age no diálogo. Então, quando uma liderança, seja quem for a liderança, seja bispo, padre, frei, liderança do cursilho, seja quem for, se não se abre para o diálogo, para a escuta, e que acha que está certo e não conversa, não muda. Não muda. Que nem o filho mais velho, que eu não sei se mudou ou não. Agora, quem está na M, comendo lavagem de porco, diz, ou eu mudo ou estou lascado, né? Muito bem. Pode passar. Agora, quem tem a Bíblia, Mateus 12, 43, 45. E vamos imaginar que nesse dia 19 de março, dia de São José, todo mundo sai daqui convertido, maravilhoso, livre, né? Maravilhosas aí, livre de todo mal. Quando a gente faz um processo de conversão, depois que a gente fez um processo de mudança, seja de 5, 10, 15, 20 anos, o processo de mudança e de conversão, fica mais fácil ou fica pior depois? Vamos ver o que Jesus conta aí. Mateus 12, 43, 45. Mateus 12, 43, 45. Lê para nós? Uhum. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares desertos. Há uma pessoa procura descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde sai. Ao chegar, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai levar contigo outros 7 espíritos piores que ele. Eles vão habitar aí. E a situação final dessa pessoa torna-se pior que antes. Assim encontrará a esta geração malvada. Obrigado. Então, quando a gente faz o processo de conversão, de mudança, expulsa o espírito maligno da nossa vida, cuidado! Ele vai dar uma voltinha, depois ele pensa, ele faz que nem o filho mais novo. Mas lá eu tinha pelo menos uma companhia, um chimarrão, agora estou aqui no deserto, eu vou voltar para casa. Chega em casa, como é que está a casa? Varrida, arrumada, e ele diz, eu vou chamar os coleguinhas. E chama quantos? Melhores do que ele? Piores do que ele. Gente, o processo de conversão é a vida toda. Eu já vi muitas pessoas fazerem processos de conversão, de mudança, liderando pastorais importantes, e depois, de repente, dá uma virada na vida. Fica pior do que estava antes. Essa atenção contra o maligno é até o fim. E aqui vamos indo para outra parte, para a parte final. Pode passar. Esses textos depois vocês podem retomar. Aqui a luta e a vigilância. Pode passar? A vida cristã é uma luta
permanente. Permanente. Esse documento aqui é o documento sobre a santidade. Alegrai-vos e exultai. E aqui estão os números que eu tirei. Tá? É Gaudete et exultate, em latim, em latim e em português, alegrai-vos e exultai. A vida cristã é uma luta permanente. Requer-se força e coragem para resistir às tentações do demônio. Então aqui eu quero contar num retiro, um fato verdadeiro. Estava num retiro, um grupo de frades, aí nos retiros, nós freis fizemos todos os anos os retiros, tem freis de todas as idades. Aí tinha um grupo de frades lá, um pouco mais velho do que eu, uns 50, 60 anos, conversando sobre a tentação do maligno e tal, e estava vindo um frei de 80 anos lá. Aí, para pegar no pé do frei de 80 anos, disse, mas com 80 anos as tentações terminam, né? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, estava vindo um frei com 90 anos lá. Pergunta para aquele lá. Gente, com 80, com 90 anos, as tentações continuam. Todos os tipos de tentações. Todos os tipos de tentações. É uma luta permanente para resistir às tentações do demônio. Não se trata apenas de uma luta contra o mundo. Nem se reduz a uma luta contra a própria fragilidade. Mas é uma luta constante contra o demônio, que é o príncipe do mal. A convicção de que este poder maligno está no meio de nós é precisamente aquilo que nos permite compreender porque, às vezes, o mal tem uma força destruidora tão grande. Nos tempos de Jesus, podia-se confundir, por exemplo, uma epilepsia com a possessão do demônio. Ali o acento está errado, né? Mas isto não deve levar-nos a simplificar demasiado a realidade, afirmando que todos os casos narrados nos evangelhos, e aqui a tentação de algumas interpretações teológicas, dizer que todos os casos de possessão demoníaca do evangelho não eram possessão demoníaca, era alguma doença, e assim por diante. Eram doenças psíquicas e que, em última análise, o demônio não existe ou não intervém. Quem é do Antigo Testamento, que nem eu, vai lembrar de um padre famoso aí, né, agora falecido, que dizia, o demônio não existe. Tem uns no Antigo Testamento aí, né? O padre Quevedo, lembra? Lembra, né, do padre Quevedo? Não existe. O demônio não existe. Os do Novo Testamento ali não vão saber quem é o padre Quevedo. Tu é do Velho Testamento. Quando Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso, quis que a concluíssemos pedindo ao Pai que nos livrasse do maligno. No Evangelho, não vou falar qual é o evangelista, acho que é Mateus. Acho, aqui eu não tenho certeza. Aqui ele não vai dizer, né? Mateus termina, livrai-nos do mal, mas a original é livrai-nos do maligno. Por isso que na missa a gente não termina com amém no Pai Nosso. A gente reza o Pai Nosso e não diz amém na missa. Livrai-nos do mal, do maligno, e depois o padre entra com um exorcismo. E aí conclui a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso na missa é concluída com a oração de exorcismo que o padre faz, pedindo que Deus nos livre de todos os males, das tentações e assim por diante. Na missa. Fora da missa a gente termina com amém. Livrai-nos do maligno. Tá? Pode passar? Aqui, tá, depois eu vou contar. Então não pensemos que seja um mito. Essa é uma tentação. Duas tentações. Achar que tudo é obra do maligno, é uma tentação, porque nem tudo é obra do maligno, né? E uma outra tentação, achar que é um mito, é uma ideia, que ele não existe. São duas tentações. Então, não pensemos que seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. Este engano nos faz descuidar da vigilância. Já que o maligno não existe, não preciso ter vigilância. E aí, como a Mana leu, ele volta para casa, a casa varrida, arrumada, e traz os amiguinhos.
para fazer festa. O demônio, isso aqui é importante, gente, grava. O demônio não precisa nos possuir. Tá? Possuir. Ele quer nos envenenar com ódio, tristeza, inveja e vícios. Olha essa palavra aqui, ó. O título do documento sobre a santidade é Alegrai-vos. Quantas vezes, e é dita por Jesus, alegrai-vos e exultai, quer dizer, é uma alegria imensa. Quantas vezes Jesus pediu alegria? Tristeza é do maligno. Quando a gente começa a entrar numa tristeza profunda, precisa fazer um processo de conversão. Não é de Deus. As tristezas normais do dia a dia faz parte. Vou brincar aqui com vocês. O time ganhou, perdeu o jogo. Dá aquela tristeza ali, normal. Dia. Aconteceu uma coisa ruim ali, normal. Agora, tristeza profunda não é de Deus. A palavra de Deus convida-nos explicitamente a resistir contra as maquinações do diabo e a apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Efésios. Para a luta, isso aqui, se vocês têm material, anotem essas armas da luta contra o maligno. Se vocês só gravarem isso dessa noite, já está bom para o nosso processo de conversão. Essas armas na luta contra o maligno. Qual é a primeira arma? Está sublinhada aí? Fé. Fé. Que se expressa na oração. A outra arma também é a palavra de Deus. Palavra de Deus. A fé. A palavra de Deus. Para lutar contra o maligno. Os slides depois você pode disponibilizar. Outra, celebração da missa. Mas eu vou na missa uma vez por mês. Tá bom, tu tá lutando contra o maligno com um canivete, né? Então, a missa, e gente, eu vou confessar para vocês, quanto mais eu rezo missa, mais tentação do maligno a gente tem. Mais provação a gente tem. A adoração eucarística. Tá? Agora nós começamos também na paróquia, toda quinta-feira, o dia inteiro, exposição do Santíssimo. Está ali, adoração. Na quinta-feira santa de noite, na sexta-feira santa, adoração ao Santíssimo. Que não precisa ser horas de adoração. Vem um pouquinho, passa na igreja, né? É tão bonito ver na igreja matriz durante o dia, às vezes algumas pessoas passam, vem ali, faz a sua adoração, faz seu momento de oração, ou antes da missa, a adoração ao Santíssimo. Nos retiros vocês fizeram adoração? Fazem? É um momento forte? Normalmente para todos os grupos, os momentos mais fortes são de adoração. Todos os grupos, seja de jovem, é um momento forte de adoração ao Santíssimo. Armas na luta contra o maligno. Reconciliação sacramental, que é o quê? Confissão. Lembra os dois irmãos? Aquele que está na M é mais fácil se converter. Aquele que acha que está certo, como é que vai se converter? É engraçado, às vezes algumas pessoas vêm se confessar e dizem, Frei, eu nem sei se tenho pecado. Vai mudar o quê? Vai sair dali e tal qual, igual. Aí agora aquela pessoa que vem, né, diz, Frei, olha, eu sou tão brabo, tão nervoso, às vezes estouro com as pessoas que amo e tal. Eu quero mudar. Tem mais chance de mudar do que aquele que acha, nem sei se eu tenho pecado. Então, a reconciliação sacramental, as obras de caridade. As obras de caridade são basicamente, são 7 obras de caridade, são as obras de misericórdia, as obras de caridade. Então, a caridade, estou confundindo com as obras de misericórdia. A vida comunitária. Ninguém se salva sozinho. Nos salvamos juntos. Compromisso missionário. Tem uma missão. Passa mais um pouquinho.
Tá, aqui eu quero contar um fato. Hoje de manhã, o Frei Marcelo, quem estava na missa ali, o Marcelo falou das tentações e coisas. Não? Alguém lembra? O Marcelo falou do demônio e tal? Né? Lembra que ele falou? É que não dá para falar tudo, né? E nem todos os ambientes a gente fala. No ambiente assim, de palestra, de conversa, a gente fala, e é um ambiente também mais de confiança. Mas enfim, o que o Marcelo disse é verdade, né? Nós recebemos uma série de ataques, algumas vocês viram, outras vocês não viram, não ficam sabendo e assim por diante. E a gente respondeu, hoje é dia de São José, né? Eu também dizia para o Marcelo, vamos responder que nem São José, silêncio e oração. Tá? E daí o maligno é assim, quando não consegue atacar a gente, vai nos outros. Teve uma série de ataques nesse final de semana, em três comunidades, mas lideranças nossas, e lideranças contra lideranças. Uma foi aqui no Santuário de Lourdes. Tá? Então, lideranças aí, aqui no Santuário de Lourdes, aqui bem complicado. Isso no sábado, mas olha, complicado quase, como já aconteceu em outras comunidades, em outro tempo, quase de ir para a luta. Tá? Bem assim. No sábado. Na segunda-feira, ficaram sabendo o que aconteceu no Santuário de Lourdes? Segunda-feira, um homem estacionou um carro no Santuário de Lourdes, ficou escondido ali dentro, estacionou de meio-dia até às 10 horas da noite, fizeram buscas, 11 horas, 10 horas foi a última vez que ele visualizou mensagens, não atendia a ligação, nada. Na terça, veio a óbito. Na comunidade do Cachoeirão, nós estamos regularizando todas as comunidades, cidade, interior, comunidade do Cachoeirão, 2 pessoas, uma que fazia parte da coordenação anterior, se tem alguém do Cachoeirão aqui, não tem problema. Tem problema, porque aquilo que se fala em público, eu falo em público também. Tá? 2, uma que fazia parte da coordenação anterior, então ligando de casa em casa que não era para passar a comunidade para a mitra, porque os freis iam vender a capela, então aquelas histórias. E ligando, e agressivo, e tudo, e assim por diante. E no São Miguel, um dos diáconos que foi celebrar lá, no sábado, um ministro da comunidade disse, se não é o padre, pode ir embora. E depois, no fim da missa, pegou o microfone e fez umas coisas que depois a gente também vai ter que trabalhar com misericórdia, com carinho, e assim por diante. Todas as comunidades. Mas no silêncio e na oração. O maligno tenta. Não é assim na casa de vocês? Não tenta em vocês, aí não dá em vocês, vai nos filhos, vai no pai, vai na mãe, vai perturbando. Não precisa ter medo. Silêncio, oração, aí as armas. É um processo para a vida inteira, gente. Tá? E quanto mais próximo de Deus, quanto mais no caminho de Deus, né, mais o maligno vai tentando. Ele não é uma ideia, ele não tem uma força absurda. A gente não precisa ter medo também, não tem uma força absurda. Mas a gente também tem que saber, na humildade nossa, que sozinho a gente não pode com o maligno. Se eu me botar com ele, não dá. Agora com Deus, deixa São Miguel na frente, Deus é na frente e vai indo. Assim por diante. Tá? Rezar a missa é a parte mais fácil de ser padre. Pode passar? Vamos indo para a parte final. Discernimento. Como é possível saber se algo vem do Espírito Santo ou se deriva do espírito do mundo e do espírito maligno? Aí que tá. Quantas coisas que a gente acha que isso é do Espírito Santo e não é. Vamos fazer. A única forma é o discernimento. Discernimento. O cristão é pessoa de discernimento, tá? E aqui tem um problema. É preciso pedir, cultivar com
oração, reflexão, leitura e bom conselho. Passa rapidinho. Aqui, ninguém tem paciência para o discernimento. Não é fácil saber o que é de Deus. Eu trouxe algumas situações das comunidades. Não é fácil saber o que fazer, porque a gente tem responsabilidade. O padre fala uma palavra que falou, não volta mais. Tipo no Cachoeirão, que eu fui rezar a missa 3 semanas atrás, que daí eu falei, no fim da missa, eu disse, olha, sem dor de barriga, Mas se vocês dizem que a igreja e o salão não é da comunidade, tudo bem, eu tiro o Santíssimo, não é da comunidade. É seu. Aí tu escutar tudo que eu escutei, com paciência. E coisas que só quem estava lá alguns me disseram, mas como é que tu aguentou? Eu falei, não, é fazer discernimento, saber que a pessoa está falando não por si, por emoção, por isso, por aquilo. Então, paciência, gente, paciência para fazer discernimento. Paciência, não é fácil. Pode seguir? Aqui depois fica os slides, se querem retomar em outro momento, mais um pouquinho. É o último? Mas deixa aí que já estou terminando. É mais sobre o discernimento. E aqui eu termino. Começamos com o processo de conversão, a luta contra o maligno, e aqui, discernimento. Discernimento. Tá? Para saber o que é certo. Não é fácil saber o que é certo e o que é errado. O que a gente deve fazer. Tá? Mas está aí a nossa caminhada, tá bom? Vou convidar agora a ficarem de pé. Posso emendar a bênção, depois vocês... Não? Ou depois vai ter a bênção final? Vai ter a bênção final? Fico. Então tá. Só junta as flores de pêssego aí. Quem tem, quem não tem problema. Hoje é dia de São José. As flores de pêssego. Quem tem a flor de pêssego, junta, dá a mão a flor de pêssego. Olha para a flor de pêssego. Mas tu mudou tanto disso, olhando. Mas precisa mudar mais. Mas fala. Eu mudei pouco, mas eu vou mudar mais. Tenha paciência. Agora vocês gritaram forte. A mudança é lenta. Pode repetir. Gradual. E imperceptível. A única coisa que não muda é o meu amor por ti.